Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais são aliados na recuperação de solos degradados, ajudando a restaurar a sua fertilidade natural? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e prosa, apresentação, Divino Ronaldo. Todo ser humano tem seus ídolos, tem aquelas pessoas que você admira pela atuação delas, seja profissional, enfim. Eu peguei um voo para São Paulo e naquele voo eu queria ouvir alguma coisa de muito útil, de muito legal, e eu coloquei no Café Brasil. No Café Brasil tem o Leadercast. E lá no Leadercast eu estava ouvindo aquela entrevista maravilhosa com um cara que eu admiro muito. Chego em São Paulo, venho para a feira, fui ontem para o congresso da ABAG e hoje para o congresso da Andave. De repente, não mais que de repente, eu olho, tem um estúdio de podcast. O nome podcast me chama a atenção sempre, né? Afinal de contas é algo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. Quando eu olho dentro do estúdio, eu falei, cara, não, tá errado. Não é quem eu tô achando que é. Cheguei aqui na janelinha, olhei o crachá do cara e estava escrito Luciano Pires. E era o cara. É o cara do Leadercast, o cara do Café Brasil. Eu sou seu fã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você não está no tarde, Café Brasil, mas nós vamos trocar uma ideia aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Sua presença é divina. Cara, minha presença dignifica, né? E a sua endeusa. Imagina. Luciano, 3 perguntas que você não... Mentira. Esse é seu, essa fala é sua. Luciano Pires, 68 anos, sou, entre outras coisas, podcaster. Pronto. Cara... Com orgulho, mês que vem eu completo 18 anos de podcast, cara. 18 anos. Cara, 18 anos atrás alguém sabia que era podcast? Pior que tinha uma moçadinha que sabia, cara. Então, 18 anos, 2023 episódios publicados. O que tinha 18 anos atrás de termo de podcast? Tinha Nerdcast? O Nerdcast é mais velho que eu por 5 meses. 5 meses? 5 meses. Tinha o Nerdcast, tinha o Escriba Café, que existe até hoje. Café, cara. Daquela época, cara, tinha um pessoal de cinema lá do Nordeste, que eu não sei se continua, acho que continua assim. E não tem muito mais gente, não. Eu me lembro assim, com regularidade, toda semana, sem falhar, publicando, eu tenho certeza que é o Café Brasil e o Nerdcast. Os outros eu não tenho certeza se continuam, se tem essa regularidade. Cara, há uns 20 anos atrás, eu acredito, 20 e poucos anos, eu assisti uma palestra tua. Sim. Em Goiânia, que chama Meu Everest. Sim. E que eu nunca esqueci, aquela palestra me marcou profundamente. No encontro, cara, eu lembro que o teatro tinha, que eu acho que umas 2.000 pessoas naquele evento. Você não deve lembrar disso, lógico. Onde foi? Goiânia. Em Goiânia, Teatro Rio Vermelho. Rio Vermelho em Goiânia. E eu assisti aquela palestra tua, até uns pontos da palestra que ficaram marcados aqui, algumas coisas que você falou, né? E eu fiquei meio cético. Falei, pô, esse cara chegou no pico do Everest? Que ousadia desse cara que não chegou no pico do Everest fazer uma palestra chamada Meu Everest. Até eu assistir e entender o propósito da palestra. O que você queria mostrar ali, cara, não é que... Cara, você não tem que chegar no pico do Everest. Mas você tem que ter um propósito, ir atrás do propósito. Você tem que determinar o teu limite, cara, até onde você vai. Pra mim tá muito claro. Exatamente. O meu Everest era o campo base do Everest. Era o campo base, cara. Que ficava a 5.400 metros de altitude, 3.000 e pouco a menos do que o topo do Everest. Já é louco o negócio desse, né, cara? Pra mim bastava aquilo, e aquilo foi o meu Everest. E isso naquela época, cara, quer dizer, há 20 quantos anos você fez isso? Foi em 2001, são 23 anos. Você tava com que idade naquela época? 45. Você tava com 45 anos. Tá 45. Jovem. Foi
20 quilos atrás. Boa. O que te levou, cara? De repente, falar assim, cara, eu vou pro ponto mais alto do planeta e eu vou... Primeiro que eu gostava da história, né? Então eu sou um aficionado pelas histórias dos conquistadores, caras que viajaram pelo mundo afora, que se meteram. Então tem um livro que não acaba mais dessa turma. Gostar da história é uma coisa. Então, mas cara, subir o Everest é outra história. Uma das histórias era do Everest, é uma delas, né? Tem a história do Polo Norte, tem a história do Aconcagua, tem a história do deserto. Bom, eu fui pro Polo Norte, fui pro Aconcagua. Qual era a minha ideia lá? Que era, eu li aquilo tudo, eu achava aquilo tão fantástico, eu falei, cara, a chance que eu tiver, eu quero ir lá. Eu quero ver como é que é. E aí, em 2001, pintou uma oportunidade. Cara, eu tinha idade boa, estava bem preparado, relativamente, dava para me preparar melhor. O que você chama de bem preparado? Não, eu podia entrar numa academia, perder peso, tudo me preparar muito bem, ok. Né? Algo que eu não sei se hoje eu conseguiria fazer. Mas naquela época eu fiz. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma puta viagem diferente. Eu não sou o cara que faz palestra sobre inovação o tempo todo, fico falando... Então eu vou fazer aquilo que eu prego aqui. E na hora de escolher a viagem, eu falei, qual é a viagem mais maluca que eu posso fazer? Pô, cara, é um trekking pro Campo Base. Esse é o the best. É isso que eu quero. E aí eu fui atrás. E na palestra eu conto essa história toda, né? Que é uma história de empreendedorismo, de correr risco, cara, tudo que você quiser saber em termos de construir sucesso na vida, tem um trechinho naquela palestra, né? E aí eu voltei sem nenhuma pretensão. Eu fui fazer minha viagem. Voltei com as anotações e aquelas anotações renderam um livro, renderam a palestra e, cara, essa palestra que eu mais fiz na vida. Eu devo ter feito ela 800 vezes já, desde que eu voltei, né? E o livro foi uma delícia, cara. O livro é o meu livro predileto. Esse livro tá no mercado ainda? O pessoal acha pra comprar? Onde é que acha pra comprar? Ué, você bota no Google aí. Tá, ok. Vai achar. Legal. Aqui, ó. livrariacafebrasil.com.br Livraria Café Brasil. livrariacafebrasil.com.br, o livro tá lá. Tá. E aí, o que levou a Luciana de repente falar assim, cara, eu acho que você não falou você podcaster, porque eu acho que nem existia na época o termo podcaster. Não. Nasceu, esse foi um papo que eu tava tendo com um amigo meu no restaurante, a gente tava almoçando, e eu comentei da minha frustração, falei, pô, eu faço palestra de montão, mas quando eu faço uma palestra pra muita gente é 2.000, 400, 500, 600, 800, 2.000, é pouca gente, que eu queria ampliar, para que me conhecessem mais. E ele falou, por que você não vai pro rádio? Rádio, cara, vai pro rádio, bicho. Não, o rádio é complicado, espera um pouquinho, pegou o telefone, na minha frente ele ligou para a diretora da Rádio Mundial, aqui em São Paulo. Rádio Mundial. Fulana, eu tenho um amigo aqui, assim, assado, ele quer... fala para ele vir falar comigo aqui. E aí eu fui conversar com ela numa terça-feira, levei meus livros, contei minha história, tudo, ela falou perfeitamente. Se você quiser, você pode comprar 25 minutos de horário. Ela foi legal. E você vai ter. E você vai pagar por isso, e toda semana você tem um programa de 25 minutos no ar, na Rádio Mundial aqui em São Paulo. Olha só. Falei, pô, eu tô interessado. Ela falou, pois é. Quer fazer? Eu falei, eu quero. Então, o horário é sexta-feira agora. Ou pega ou larga. Era terça. Putz. Na sexta-feira, 13 de abril de 2005, eu entrei no ar com um programa chamado Café Brasil, que eu fiz como se fosse uma palestra. Eu preparei uma palestra, levei meu laptop, botei e falei no microfone, vendo a palestra no laptop, como se estivesse palestrando. E com um disquete, com um CD, com as músicas na mão do cara lá do lado. Então eu dava um sinal pra ele soltava a música. O sonoplasta. Então, cara, se você pegar esse programa, a raiz do Café Brasil tá toda lá, né? Esse programa existe? Tá, deve estar. Nem sei se no meu site tá, deve estar. Tem. É vergonhoso, né? Porque não tem nada a ver. Mas era ao vivo na rádio. E aí eu fiz 72 programas na rádio. Até setembro do ano seguinte, né? Pois é. Aí você tinha quem pagasse esse negócio? Não, isso eu tava bancando. Você tava bancando do bolso? Então, o que era a minha ideia lá? Eu quero me tornar um palestrante profissional, um dia eu serei. Tá. Qual é a melhor maneira de eu me anunciar? Cara, quanto custa fazer uma tripinha na revista Exame? Cara, 18 mil dinheiros na época. Qualquer coisinha era muita grana. Eu falei, se eu fizer o programa de rádio, não custa nada. Aí eu falei, eu vou pra rádio. Eu paguei na rádio R$2.500 na época, uma coisa assim. Toda sexta-feira eu entrava no ar. Fiz as primeiras ao vivo, e aí vi que o ao vivo ia ser complicado, porque eu não conseguia dar o acabamento que eu queria no programa. Era ao vivo. Eu falei, pô, cara, eu queria trabalhar as músicas, eu queria cortar. Aí eu fui pro estúdio do Sérgio Sá na época e comecei a gravar no estúdio. E aí eu pegava o CD com ele, levava na rádio, entregava e a rádio punha no ar.
E aí tinha uma coisa que me incomodava, que já me incomodava quando eu fazia cartoon lá atrás. Aí eu falo, cara, eu perco um puta tempo, faço um programa, gravo, edito, entrego o programa, a rádio põe no ar, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, acabou. Já era. Falei, cara, mas como assim? Que trabalheira. Não tem como esse negócio ficar no ar, né? Não tinha. 2005 nós estamos falando. Ainda era tudo muito difícil, tudo muito complicado. E difícil mensurar a audiência. Aí um amigo meu, que trabalhava comigo na empresa, era um nerd, pegou e construiu pra mim um negócio que a gente chamou de Rádio Café Brasil. Ele criou um playerzinho que ia você tava na internet, não era nem Google na época, era Yahoo, sei lá o que era. Você chamava o play, aparecia um playerzinho com todos os programas. O cara clicava e ouvia o streaming do programa. Ele ia ouvindo no player. Não dá pra baixar nada, ele só clicava e, bom, aí pelo menos eu tenho os programas guardados. Ia pro ar, pegava o CD, subia, aquela coisa gigante e tudo, né? E ficou. E um dia, sei lá, 2, 3 meses depois, um cara manda um e-mail pra mim. Pô, Luciano, adoro o teu programa, que legal, eu tenho todos. Como tem todos? Que isso? O que tem todos? Ele falou, eu tenho todos, cara. Porque quando eu escuto, ele vai pro Temp. Eu vou no Temp, capturo, tenho então um arquivo e montei minha listinha, eu tenho todos comigo. Olha, o que o cara te contou que você não sabia, cara? Eu falei, cara, que fã, então dá pra baixar? Como é que é isso? Aí comecei a procurar e descobri que tinha um treco chamado podcast, que não é assim, mas é o mesmo conceito, né? Em algum lugar tem um arquivo que baixa pro meu equipamento. E descobri que tinha um negócio chamado podcast e tinha uma empresa no Brasil, o Walter Longo tinha aberto uma empresa chamada Podcast BR, de podcast em 2005, em Alphaville. Eu morava em Alphaville, fui lá nos caras, como é que é isso aí? Eu falei, não, então eu tenho o programa pronto, eu te dou o CD e você sobe o programa, tá bom. E aí fechei um contrato com eles e os caras fizeram tudo pra mim. Eles subiram o programa, eles criaram a conta no iTunes, aquela coisa toda. E eu pegava o programa então e eles subiam o programa. E eu, quando assinei com ele, eu lembro que eu tava assinando, eu pagava R$350 por episódio, uma coisa assim. Assinei com eles e falei pra ele, pô, o dia que eu tiver 3.000 downloads, eu serei o cara mais feliz do mundo. O primeiro ano deu 420 mil downloads. Nas medidas da época, né? Que não importa quanto era muito download. Eu falei, cara, que loucura. Ainda é muito download. E aí a coisa começou a ficar interessante, porque começou a vir retorno. Eu criei um site, botei no site. De repente, o pessoal entrava lá e fazia comentários maiores que o programa. O pessoal escrevendo e aquele negócio não parava de crescer. Eu falei, cara, que loucura. Ficou tão maluco que eu virei o jogo. Eu passei a fazer um podcast que vai ao ar na rádio. Era um programa de rádio que ia ao ar como podcast e passou a ser um podcast que vai ao ar na rádio. Eu faço isso hoje. O que é que muda? O que é que muda, né? Cara, a linguagem da rádio... pô, vocês, não sei o quê, pá, o cara ouve quando pode. E o podcast é diferente. É muito intimista. Eu não falo vocês, eu falo você. Estou falando com você, né? E aí eu passei a pensar como podcaster. Isso foi em setembro de 2006. Aí não parei mais, cara. Aí fiquei até 2006. Em 2015, eu fiz alguns testes no meio do caminho, tentando chamar alguém para conversar no programa. Descobri que era uma sacanagem chamar o cara pra ir do outro lado de São Paulo, o cara sentar comigo e falar 25 minutos. Cara, não. Pô, que é isso, né? Tem que ser maior. Só que o maior não cabia no programa. O programa tinha que ter 25 minutos, que era o slot da rádio. E pra mim aquilo era sagrado. 25 minutos. Alguns acertos grandes que eu dei sem querer. O primeiro acerto, o programa era curtinho, 25 minutos. Sensacional. Todo mundo amava. Segundo acerto, eu botei o nome Café Brasil e tenha Brasil no nome. Cara, o mundo inteiro digitava podcasts do Brasil, o primeiro que aparecia era o meu. Era o seu. Terceiro ponto, nasceu dentro do iPod. Então, era um negócio de Apple, iOS, né? Então, a minha base de ouvinte sempre foi Apple e iOS. Se você fizer hoje o levantamento, eu diria pra você, sem medo de errar, cara, sei lá, 99% dos podcasts brasileiros, se você levantar, a base é Android com um pouco de iOS. A minha base é iOS com um pouquinho de Android. É o inverso. Herança do que aconteceu lá atrás. Aí em 2017 eu vi que eu não ia conseguir trazer ninguém para conversar, precisava fazer uma coisa diferente. E aí eu fiz um spin-off, criei o Leadercast, que é um bate-papo, como nós estamos tendo aqui, e que não tem problema se durar 1h30, 2, 3 horas. Então nasce em 2017 o Leadercast. Em 2015. Em 2017 eu queria ter uma opção de um programa menorzinho. Criei o Cafezinho, com o objetivo de forçar a distribuição pelo WhatsApp, que é um outro mundo. Tem nada a ver com o podcast. A distribuição de WhatsApp, ela é maluca porque eu sei quantos caras tem no grupo.
2 mil caras no grupo. Isso. Quando eu publico ali, eu não tenho a menor ideia do que acontece com o programa. Pra onde vai aquele Não negócio? sei, não tem nem como traçar. Eu não sei. Eu sei que vira e mexe, minha mãe manda. Olha o que eu recebi aqui no meu WhatsApp, no programa, né? E o Cafezinho nasceu com essa ideia, tudo em áudio. E aí eu comecei a me aventurar no Cafezinho com imagem. Hoje é um programa com imagem, mas eu trato como podcast, tá? Embora ele vá ao ar no YouTube também, eu trato como um podcast de áudio. E em 2022 nasce o Café com Leite, que é um podcast para famílias com crianças de 4 a 9 anos de idade. Com uma linguagem completamente diferente, uma outra apresentadora, o texto é meu, a direção é minha, mas é outro mundo, outra conversa, né? E é sensacional. Então hoje eu publico 4 episódios de podcast por semana. Aquela vozinha da menina, inteligência artificial, como é que é? Aquilo é um editor que bota um filtro na linha. A Bárbara lê o texto, ela conversando com ela. Na hora da edição, o editor põe um filtro e vira a Babica. Então ela conversa com ela mesma, mas é a Babica que foi... Aquilo foi sensacional, cara. A ideia foi maravilhosa, porque aquilo conquista a molecada, que é uma coisa louca, cara. O que a molecada ama a Babica é um negócio impressionante, né? E a ideia lá é levar conteúdos sérios de adulto para criança. Para criança, né? Então eu levo temas lá que são malucos, cara. Tanto os adultos estão me adorando, que o adulto fala, eu vou ouvir com meus filhos e eu aprendo. Porque eu vou falar de Aristóteles pra molecada, cara. Fiz uma série agora de 9 capítulos sobre emoções. Então, raiva, ódio, alegria, tristeza, nojo, explicando o que é. Fiz uma série sobre dinheiro. Que é escrever isso pra criança, porque, assim, uma coisa é você falar com adulto. É uma festa. Você falar de dinheiro pra adulto, você falar de emoção, você falar de raiva pra adulto é uma coisa. É uma delícia. Cara, falar de raiva pra criança. É uma delícia. E me fez... Primeira coisa, a escrita é diálogo. Então não é um texto corrido, é diálogo. Então, vários programas eu parti do roteiro do Café Brasil, peguei o roteiro do Café Brasil e falei, bom, vou transformar esse roteiro pesado no roteiro para criança. Então, o Café Brasil é um texto corrido. Então eu tenho que transformar no diálogo de Bárbara e Babica. E, modéstia à parte, eu sou muito bom para escrever diálogos, né? Então não teve problema na escrita do diálogo. Porém, eu tenho que traduzir para a linguagem que a criança entenda. Então, se eu for falar ali, eu não posso usar palavras mirabolantes. E cada vez que eu trombo com um conceito complicado, a Babica pergunta para a Bárbara. Bárbara, mas o que quer dizer isso? Aí a Bárbara explica, né? Então a gente vem com um programa, cara, que a molecada ama, cheio de brincadeira, efeitos sonoros, o cachorrinho late, passa a abelha voando, tudo criado. A inspiração foi a coleção de disquinhos. Lembra aquela coleção de disquinho colorido? Lembro, aquilo inspirou a gente, cara. Então a ideia é trazer uma coisa que a garotada aí goste de escutar e que vai colocando na cabeça delas conceitos que elas não vão ter na escola. Pô, o que é democracia? Eu acabei de escrever um agora sobre República e Democracia. Esse é o texto do programa. As duas vão conversar o que é uma coisa, o que é outra, qual é a diferença das duas e para que serve. E um diálogo gigantesco falando de República e Democracia. Cara, eu acho que para você fazer um negócio para criança, fazer um outro negócio de liderança, gasta um tempão para isso. Né? Você tá palestrando hoje ainda? Como é que tá? Não, as palestras estão menores do que era pré-pandemia, né? Caiu bastante, né? Mas a questão não é o tempo, cara. A questão é sistematização. Se você sistematiza o processo, aí não tem problema de tempo, cara. Aí você senta e sai no instantinho. Eu já fiz Café Brasil de sentar às 10 horas da manhã e o programa tá pronto meio-dia. Do zero. Sair do zero e meio-dia. Escrito, musicado e gravado. Não editado, tá? A edição vai ser feita pelo lado depois. Mas tem uma sistematização. E o que é sistematização? Cara, eu sei o tamanho que tem que ter, já tenho o padrão pronto, já tá lá em Word. Eu sei o que é isso. Já ensinei. Eu vivo isso. Já ensinei o chat GPT a escrever para Bárbara e Babica. Você tá usando o chat, cara? Direto, cara? É muito, é muito legal isso. Eu faço uma pesquisa, procuro, achei textos malucos. Jogo no chat GPT e falei, eu quero que, inspirado nesses textos, que eu encontrei em inglês, em espanhol, não sei o quê, eu quero que você escreva um diálogo entre Bárbara e Babica. E ele vai e transforma aquilo num diálogo, né? É claro que eu não vou publicar aquilo, não tem nem como publicar. Mas só que aquilo eu trago e aí eu sento... Aquilo serve de base, né? Aí eu faço a arte, cara. Aí vem a arte, que é onde tá o molho.
que é aquela história, cara. Você pode ter 2 chefes de cozinha fazendo filé parmegiana. Um fica maravilhoso, o outro fica uma merda. Os 2 são o mesmo ingrediente. Mas tem um molho. E aí eu vou sentar e vou dar um molho. Que é onde eu ponho a graça, eu ponho o humor, eu transformo aquele texto num texto mais curto para ser lido, né? Frases curtas, explico os conceitos, explico palavras, vejo coisa que está faltando, enfio ali. Então eu faço todo o trabalho feito. Isso é sistema. Não é que eu sento com uma folha em branco e falo, deixa eu começar. Não. Outra, o cafezinho. O cafezinho eu vou gravar na quinta-feira de manhã. Cara, tá tudo pronto no estúdio. Eu sento na frente da máquina para escrever ou para gravar, meu cérebro automaticamente entendeu. Ele falou, opa, olha onde eu estou, hora de cafezinho. Acabou. Já vem. Aí você vai, gravou aquilo, montei uma estrutura que com 4 botões eu tô gravando, não precisa de ter técnico, essas coisas, não precisa ter nada disso aqui. Eu vou lá, aperto o botão e gravo, entendeu? E mando pra edição. Então, por que eu não faço edição? Porque quando eu fui fazer o levantamento de tempo, ela toma tempo demais para aquilo que ela se propõe a fazer. E eu não sou tão bom quanto um cara de edição. Você tem um baita de um cara que faz isso, que entende de áudio, uma qualidade, aliás, uma qualidade fantástica, né? Sim, que o meu estúdio é um estúdio blimpado, cara. Se você entrar no meu estúdio, você precisa estar numa rádio. Você falou o negócio da Babica aí, quando tem uma palavra complicada, ela pergunta. E eu gosto muito, porque eu faço isso. Eu faço muito isso. Eu tenho um chavão que eu uso no meu podcast, no meu programa, que é o seguinte: falando do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Agora mesmo eu estava gravando com o cara ali sobre algas marinhas para melhorar a performance da soja, do milho e tal. De repente o cara fala um palavrão. Sim. Que eu falo, o que é isso? Que isso? Que negócio é isso? Porque... Você tem que ser o ouvinte, cara. Porque eu parto do princípio que se eu não entendi, sim, a pessoa que está ouvindo... Você tem que ser o ouvinte. A tese que eu falo do Leadercast, e que conto pra todo mundo... Agora apareceu essa molecada dos MesaCast, que é isso que nós estamos fazendo aqui, que chama de podcast, aquilo não é podcast, né? Dizendo, isso aqui é um bate-papo. Cara, eu fazia isso em 2011, cara. Qual era a ideia lá? Eu vou trazer você no Leadercast, tá? Eu quero saber o mínimo sobre você, eu não quero saber o máximo, o mínimo. O que você faz? Por que eu vou te chamar? O cara é muito bom, o cara inovou na criação do negócio de rádio lá na região dele, em Goiânia. Pô, vamos conversar, vamos. Sento lá, 3 perguntas, tá? Papá. Dali pra frente é um bate-papo livre. Flui, né? E eu falo o seguinte, quem sou eu nesse processo? Eu sou o apresentador do programa e sou possuído da ignorância genuína de quem não entende nada do teu negócio. Boa. Portanto, eu posso fazer a pergunta mais imbecil, porque eu sou ignorante, cara. Então eu vou fazer a pergunta mais idiota. E eu sei que nesse momento eu represento 1 milhão de pessoas que estão ouvindo aqui e que eu não sou do ramo, cara. O cara fala um treco, aí peraí. Como é que é assim? Vamos explicar de novo? Exatamente. Essa semana eu entrevistei a menina, porque é sororidade para... O que é sororidade? É assim, legal, agora continua. Essa então, é a ideia, cara. Eu estou representando o ouvinte ali, né? E aí, vira um papo legal e já são 331, 333 episódios do Leadercast já feitos, né? Então, é bem legal. E aí, onde nós estamos aqui? Nós estamos no Congresso Andave, um dos maiores eventos do agro no ponto que eu queria chegar. Eu ouvi a história, você contou e tal. Eu já conhecia essa história, lógico. O que eu falei? Eu falei que você é meu ídolo, pô. Então, eu escuto. Eu já sabia, mas eu queria que as pessoas... Porque, na real, você não entendeu. O que nós estamos fazendo aqui hoje é um Leadercast. Ora, ao contrário. Você só não fez a pergunta. Você respondeu. Então, na real, eu inverti a coisa, né? E trouxe um Leadercast. Com quem? Com o cara que faz o negócio, com o cara que criou a parada, né? E é muito bom, de repente, cara, a gente ir pro lado de lá. Sim. Né? Às vezes acontece comigo de ir pro outro lado. E eu acho que a gente fica também desconfortável às vezes. Já me sugeriram que eu deveria fazer o Leadercast comigo, eu me entrevistando. Mas eu sou muito chato, cara, então eu não sei se eu ia ter saco. E o sacana vem aqui e começa a fazer um negócio com você, né? Putz, então assim, legal, cara, mas tá. Café Brasil, Leadercast, agronegócio. Sim. Tudo bem, eu já ouvi algumas coisas que você fala do agro, já ouvi entrevistas suas, mas de repente eu chegar num evento do agro, um evento de distribuição, um evento que o pessoal que está aqui é, digamos assim, é a nata do agro. Sim. É o pessoal que está vivendo o que o agro tem de melhor. Não é o cara, não é nem
Não estou falando de produtor rural. Não estou falando de quem está plantando. Estou falando de quem coloca o insumo no mercado para o produtor rural produzir com aquele insumo. E você está aqui, cara. Sim. O que Leadercast, o que Café Brasil tem a ver com agro? Ó, tudo começa quando eu sou convidado em 2014 para fazer o circuito AproSoja no Mato Grosso. E eu mergulhei no interior do Mato Grosso foram 21 palestras e fiz o circuito inteirinho, todas as cidades conhecidas do Mato Grosso. Foi maravilhoso, cara. Para mim foi uma delícia porque eu mergulhei no intestino do agro. Eu peguei na mão cheia de calo do cara que estava carpindo lá o chão, né? Até então, o Luciano já tinha tido contato com esse mundo ou não? Alguma coisa, porque eu fiz muita palestra para o pessoal do agro. Então, eu conhecia, mas não tinha mergulhado dentro dele. Uhum. Como eu fiz? Eu passei 21 dias enfiado lá dentro. Uhum. Criei uma página no Facebook muito legal, Luciano Pires e o Circuito AproSoja, onde em cada cidade que eu chegava, eu fazia um tremendo post, contando a história da cidade, o que eu encontrei ali, Show. desmistificando alguma coisa. Né? Bacana. Falar, pô, estou aqui em Campo Novo do Pareci, né? Uhum. E o tema de hoje vai ser agrotóxicos. Aí eu ia lá e desmistificava nos posts. Quando eu terminei, eu tinha um material maravilhoso. Falei, pô, bicho, isso aqui merece ser divulgado. E aí comecei a fazer uns episódios falando do agro. E o retorno foi maravilhoso, de gente me dando porrada e de gente achando o máximo, né? E eu olhei para aquilo e falei, cara, não dá para deixar essa narrativa mentirosa dos caras que querem destruir o agro impune. Eu vou assumir o papel de um defensor do agro sem ser do agro. E comecei a fazer e descobri rapidamente que grande parte da minha audiência está no agro. E eu não entendia por quê. Só fui entender o dia que eu fui para lá. E eu descobri que os caras passam o dia inteiro dentro de um carro. Qualquer coisinha que você faz fica 400 quilômetros, 300 No quilômetros. Mato Grosso é isso. Os caras ouvem podcast o tempo E o cara inteiro. vai ouvindo podcast inteiro. Eu falei, cara, então tinha uma grande audiência no agro. E aí foi legal. E eu comprei a briga, cara. Eu comecei a criei palestras, fiz uma série de... Eu criei uma série de lives chamada Comunica Agro, onde eu colocava a tese o seguinte, tem alguém contando uma história errada. Se o agro não contar a história correta, a história errada vai ficar para a história. Vai ficar e vai sendo... terminar na Marquês de Sapucaí com uma escola de samba ridicularizando o agro. E o que aconteceu? Falei, isso é uma guerra cultural. E eu vou ser o cara que vai entrar contra. Hoje tem muita gente fazendo isso, né? Mas eu comecei a fazer. E aí eu fiz várias palestras aqui para o pessoal da Andave. Quando eu vi que ia acontecer a Andave desse ano, eu mandei uma proposta para eles. Falei, vem cá, cara, vamos fazer um podcast lá dentro? Porque é a seguinte jogada. Vocês fazem o evento tem dia para começar e dia para terminar. Se vocês fizerem o podcast durante ele, quando terminar o evento, começa a publicar o podcast. Serão 12 episódios, nós vamos ter 3 meses saindo um episódio. Então, o evento em si continua durante mais 90 dias. 3 meses ele vai... E esse negócio vai ficar para o resto da história, né? E aí eles ouviram a história, pô, maravilha, como é que seria? Pô, a gente monta um estúdiozinho. É isso aqui. Cara... Toparam a jogada. Hoje, nesse estúdio aqui, sentaram Aldo Rebelo, Sim. Roberto Rodrigues, Sim. Carlos Cogo. Sim. São 3 referências do agronegócio. Roberto Rodrigues, cara, Sim. é assim, eu já levei uma porrada do Roberto Rodrigues, cara. Fui gravar com ele e chamei ele de ministro. Ah, é? Cara, ele me chama de Ronaldo, né? É. Ronaldo, não me chama de ministro, porque eu não sou ministro. É uma figura. Como não? O cara foi. Pra mim é Muito legal o papo. a referência de todos os tempos, né? Sem dúvida. Aí ele me listou lá 25 coisas que ele faz na vida hoje, com 83 anos de idade, né? 82. 82. Então eu sou isso, não sei o que, você me chama de ministro. É. Então, legal o posicionamento dele, mas é um baita no cara. Carlos Cogo hoje é o cara que tem a voz do mercado, né? E o Aldo Rebelo é um cara do PCdoB, Sim. que fala de meio ambiente de um jeito que jamais você imaginaria Ele é um nacionalista. Esse aqui Exatamente. é nacionalista. Sim. E, cara, como é que foi hoje entrevistar esses 3 caras? Muito legal, né? Porque a pegada é exatamente essa. Senta aí, o Aldo. Eles me perguntaram, né? Nós vamos falar do quê? Eu falei, cara, do que você quiser. Nós vamos falar do agro. E ele sentou e eu comecei a estimular, a conversar sobre temas que, para mim, são relevantes. E aí o papo flui, que é uma beleza, né? Até porque eu não vou entrar nunca em coisas técnicas. Eu não sou técnico, eu não tenho competência para isso. Até porque se eu tentar tirar alguma coisa técnica e você falar uma tremenda bobagem, eu não tenho nem como te refutar.
Já que eu não sou técnico, não é essa a minha pegada. Eu falo a mesma coisa. O Kogo sentou aí e o Kogo é um técnico. Muito. E nós conversamos 40 minutos aqui sem falar de coisa técnica. Eu tava falando de coisa comportamental. Né? Como é que é ser um consultor nesse mercado, como é que estão as gerações, né? Então a gente foi tratando do assunto, que é uma outra pegada, né? E não é raro, vários entrevistados meus falam, pô, ninguém nunca me perguntou isso. Porque os caras estão acostumados a ter uma entrevista em cima daquilo, quadradinha, né? E ali quando a gente senta, eu falo, não, bicho, quero saber o seguinte, você sabe cozinhar? Como cozinhar? Aqui não tem nada a ver comigo. Tem, vamos aqui. E ali eu vou descobrindo quem é o cara, de onde ele veio. Não é o que eu tô fazendo aqui hoje, tá? Hoje não é Leadercast. É uma versão do Leadercast especial para Andava. Então, eles estão com 40 minutos. O Leadercast normal tem 1h20. E nele eu especulo a vida do cara. Aqui não dá. Porque amanhã, por exemplo, são 7 gravações. É uma atrás da outra. Então, 40 minutos de cada uma, né? E, cara, foi sensacional. Quando senta um cara que nem o Roberto Rodrigues aí, é a história do Brasil sentada na minha frente. O Aldo, é a história do Brasil sentada na minha frente, né? 40 minutos extrair desse cara. Aí se extrai um pedacinho. Né? É um pouco de conversa ali e deixa pra uma outra chance de fazer uma... Como eu fiz com o Osiris Silva. O Osiris. Ouvi. 3 horas de programa. Eu ouvi inteiro, cara. Maravilhoso. Inteiro. Maravilhoso. Fantástico. Conta aquele episódio dos Beatles pra gente aí. Qual? Do Queen? Do Queen. Então, o Queen foi o episódio que eu lancei em 2011, é o famoso Café Brasil 275, né? Eu comecei eu gosto muito de música, e eu queria fazer podcast mostrando música, né? E aí... mas eu não queria fazer como todo mundo fazia. Vou contar uma história do Queen. Blá, 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 toca a música. Eu falei, não, eu não quero, eu quero um negócio diferente. Eu peguei uma música deles, que é o Bohemian Rhapsody, e fiz um episódio desmontando o Bohemian Rhapsody e montando outra vez. Quando eu tava trabalhando nele, e aí tem o lance, não basta ter talento, você tem que ter muita sorte, né? Por um tremendo golpe de sorte, eu entro no YouTube e descubro que alguém publicou os 24 canais do Bohemian Rhapsody, estavam todos lá. Guitarra, entra baixo, a guitarra, tudo. entra o baixo, entra a E eu olhei bateria, aquilo e baixei. Voz. E baixei. Uhum. E baixei na hora certa, porque uma semana sumiu. depois já saiu, não tinha mais. Baixei aquilo e entrei no estúdio com um texto gravado, onde eu contava a história da música, o que era, o que ela queria dizer, e depois eu começava a mostrar canal por canal. Olha, agora você vai ouvir a guitarra. Agora você vai... Era assim que tava escrito. Na hora da gravação, bateu alguma coisa, veio uma luz, e tá gravado. Cara, não, eu não vou seguir o roteiro. Eu vou fazer uma sacanagem aqui. Eu vou levar você comigo para o estúdio de gravação onde está sendo gravado o Bohemian Rhapsody em 1970 e nada. Né? Ali está a guitarra. Você vai ouvir a guitarra agora. E aí tu solta a guitarra. Você quer ouvir o baixo? Solta o baixo. E a bateria? É assim. E o coro? É assim. Cara, você tá emocionado, Tô? Então agora você vai ver. Imagina que você tá na sala de gravação, aquela janela de vidro. Do outro lado está Freddie Mercury colocando a voz na música. E aí entra só a voz do Fred. Só a voz do Fred. Meu Deus. Aí eu desmancha todo mundo, cara. Eu boto o marmanjo pra chorar, que nem um alucinado. Você é o filho da mãe, eu chorei. Só você. E aquilo aconteceu na hora, genuinamente na hora. Não tava no script. O script era diferente. O script era quadradinho. Quando eu criei essa história de pegar uma pessoa pela mão, levar pra dentro do estúdio e ela presenciar na cabeça dela o que eu descrevi e ouvir o Freddie Mercury, e o Freddie Mercury entra, cara, fico arrepiado até hoje. Quando eu publiquei esse episódio, foi um estouro, cara. Ele foi eleito o melhor episódio de podcast já feito no Brasil pelo pessoal que fazia podcast, né? E ele virou um ícone. Então ele é o canal de entrada. Sempre que alguém quer ouvir, dão o 275 e o cara vira fã do Café Cara, Brasil. deixa eu te contar. Eu tava indo pra Goiânia, de carro, sozinho. Muito raro eu ir pra Goiânia sozinho. Geralmente minha esposa vai comigo. E aquele dia eu tava sozinho. E foi aquele episódio. Por que aquele? Não sei, cara. Você ouviu no carro? No carro. E você falava do som, tal, não sei o quê. Eu chorava feito um moleque naquele carro, sozinho, ouvindo aquele negócio ali. Então vou te dar um presente, então. Vou te dar um presente, então. Você vai comprar um fone de ouvido grandão. Eu tenho. De supressão de volume. Aquele que suprime o volume de fora. Eu tenho. Ouça de novo. Você não ouviu o Bohemian Rhapsody. Você não ouviu o episódio. Põe aquele fone e escute pra você ver o que vai acontecer, cara. Ali vem a edição. Porque no rádio, ele mata o programa. Porque a edição vai pro saco. Por melhor que seja o teu som do carro, é diferente. Quando você bota o fone
ele te isola e Você você tem um mergulha. surround Cara, ali, você tem um negócio viajando, né? Eu comprei um fone dele, não tinha. Comprei recentemente um fone, botei pra escutar, falei, cara, eu não sabia que o programa era assim. Porque aí ele traz toda a sonoridade toda a técnica, do negócio. tudo ali. Aí você tá respeitando o trabalho do artista que fez a edição, né? E você, aí é uma porrada, cara. Você vai de novo. Imagina que você assistiu Star Wars numa TVzinha CCE colorida. Eu tô te propondo assistir em IMAX no cinema. É a mesma coisa. É outra história. É outra história. Cara, eu por mim eu ficaria aqui mais horas e horas, porque eu tenho certeza que tem muito assunto, mas respeitando até os 40 minutos, que eu nem acho que estamos aqui mais ou menos dentro do tempo. Sim. É um privilégio para mim poder conversar com você. Obrigado. Gravar, então, era o melhor dos sonhos que eu não sabia que iria se tornar realidade. Gravar no meu estúdio, né? No seu estúdio, né? Fazendo o Leadercast ao contrário. Lógico, eu não tenho essa pretensão, não sou jamais o Luciano Pires, cara, mas obrigado por me dar o privilégio. E a sua humildade, a sua receptividade, cara, tá acima da média das pessoas que tem... Mas tem gente que faz diferente, cara? Cara, infelizmente o ser humano, nem todo mundo tem essa gentileza, nem todo mundo recebe, porque eu sou meio... Quando eu vejo alguém que eu admiro muito, eu não consigo muito chegar nas pessoas, eu tenho vergonha, eu tenho medo, às vezes, de ser, sei lá, hostilizado, maltratado, não compreendido naquele momento. Quando eu te vi ali, pô, eu me joguei, eu arrisquei. Sei lá, de repente podia chegar, você podia falar assim, legal, tá, obrigado, tchau. O máximo que você... Cara, você tomar uma esnobada. Você foi muito receptivo. E eu entrei pra abertura do evento e não conseguia fixar o negócio, porque a cabeça tava aqui, porra, por que você não grava com o cara? Por que você não grava com o cara? Vai lá e pede pro cara. Eu vou lá pedir pro cara, mas o que vai falar é não. Sim. Né? E olha aí a oportunidade, cara, obrigado por isso, tá? Tamo junto. Continue fazendo o seu trabalho, porque eu te falo uma coisa, Luciano, ele faz muito bem. Se ele faz bem pra mim, eu tenho certeza que faz bem pra muita gente. Eu faço mais ou menos o que você faz, assim, é parecido, né? Tem um pouco daquilo que você faz, e eu sei que às vezes a gente toca muito profundamente nas pessoas. Você nunca sabe como é que a pessoa vai receber. E eu já chorei em alguns episódios do Leadercast. Alguns. Eu já ouvi histórias ali que... Você ouviu da Neide? Travou. Da Vida Corrida? O Leadercast 100? O número 100 da Neide, aquela que faz corrida de rua? Cara, não. Acho que esse eu não ouvi. Se prepare. Ninguém sai inteiro desse programa, cara. Um outro que eu tava ouvindo no avião é aquele da mulher lá que trabalha com uma tecnologia de comunicação. Ela trabalhava com... como é que chamava aqueles negócios? Eles montam agora a internet, tem uma empresa de montar a internet, ela e o irmão. Não vou lembrar direito. Então, você não vai lembrar, enfim, mas foi um episódio muito bacana. A história da recomendo, pessoa. Procure o Leadercast 100. 100. Mas ouça sozinho, tá? Porque você vai passar vergonha. É mesmo? Se tiver gente perto, você vai passar vergonha. Não duvido. Vai passar vergonha, cara. Ouça e você vai ouvir a minha perplexidade, porque eu não sabia nada dela. Abre o programa, a mulher me dá uma porrada na abertura do programa que, meu Deus do céu, cara. E aí vai num turbilhão. Escute. Leadercast 100. Ninguém sai inteiro dele. Cara, obrigado. Foi em Goiânia, privilégio. Vou passar meu contato. Você pagar uma peixada pra mim lá. Peixada você vai comer no Mato Grosso. Agora você vai comer um frango com piqui. Frango com piqui, tamo aí. Vamos lá. Sabe quando as coisas acontecem? Deus resolve te dar um presente especial em um determinado dia? Obrigado, Deus, por merecer estar aqui com esse homem que eu admiro tanto. Foi realmente grandioso. Foi um privilégio para mim. Para vocês, eu espero que tenha sido tão bom quanto foi para mim. E até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples.
Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.